Amém. Ainda não domino muito essa dinâmica de coloca, tira máscara aqui, né? Amém. Bom ver os irmãos novamente. Muito bom. É sempre um privilégio, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade estar aqui pregando a palavra de Deus, né? E é muito bom. Eu acho que culto de jovens mesmo tem um bom tempo, né? Que eu não estou aqui. Se eu começar a pregar aqui como se eu estivesse falando com uma criança de 2, 3, 4 anos, é porque é muito a minha realidade hoje, tá, gente? Eu vou tentar não usar essas palavras. Mas é impressionante, antes da gente começar aqui, como que a dinâmica muda muito, né? Eu estou ali cultuando a Deus ali, sozinho, eu falo assim, nossa, existe isso. A gente está sempre com as crianças, então a gente sempre fica assim, tentando ver uma forma daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo inculcado na cabeça das crianças, né? Isso é muito bom. Que bênção. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34. A mensagem hoje aqui é a gente falar um pouco de uma vida integralmente com Deus. Amém? Num julgamento muito preliminar, a gente vê hoje a sociedade, os cristãos, cada dia mais com a vida secularizada, e as igrejas sentindo isso, as pessoas sentindo isso. Veio a pandemia e deu um booster nisso. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, ela falou que isso iria acontecer e nos deu formas de como lutar contra isso. Amém? É aquela história, né? Não é porque está escrito que iria acontecer que devemos simplesmente aceitar e viver dessa forma. Graças a Deus, Deus desde o início ali da descendência de Adão até os dias de hoje, sempre guardou os remanescentes fiéis, sempre teve aqueles que no meio de uma geração completamente perversa, aqueles que guardavam a palavra de Deus, aqueles que no seu dia a dia tinham Deus como seu verdadeiro Deus. Amém? E esse é o desafio hoje. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? 10:34 fala assim, ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Pai, pedimos ao Senhor, Deus, nessa noite de sábado, um dia que o Senhor separou os jovens para estar vindo aqui, ouvir a Tua palavra, cultuar o Senhor. Um dia especial, Deus, que o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra, de fato, fale aos nossos corações. Que a palavra do Evangelho, que é loucura para aquele que não crê, mas que para nós somos salvos, é poder de Deus, ela seja ministrada nessa noite, Pai. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga o entendimento, traga a forma de falar, a forma de ouvir, a forma de aplicar. Que o Teu Espírito Santo conduza todos os momentos aqui, cada instante que seja conduzido pelo Teu Espírito, Pai, e que do início ao fim, somente o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glorificado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aí é um texto que é legal de ler, porque ele assusta, é ou não é? Como que ele começa aí? Não penseis que vim trazer paz à terra. E o legal é que quem estava ouvindo isso aqui ficou assustado também. Né? Quem estava ouvindo isso aqui era quem? Vamos dar uma voltar um pouquinho no contexto aqui? Quando você pega o capítulo de Mateus, volta uma página na sua Bíblia aí, no 10. O que Jesus está fazendo? Escolhendo os 12 ali e já dando eles uma missão. E vai instruir eles como que eles vão ser esses missionários. Onde que eles vão, como que eles vão pregar,
como que eles têm que proceder em cada situação. Então, ele já está dando uma aula ali de como que os 12 vão ser os missionários ali. É o primeiro envio, né? E aí ele começa a mostrar que vai ter dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Fala no 10:16, por exemplo, fala, ó, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Então, iria ter dificuldade. Depois ele fala que ele dá uns estímulos para a turma, e depois ele chega aqui nesse ponto, que para quem estava ouvindo ali era um texto um pouco complicado de ouvir, uma fala difícil, porque ele começa assim, ó, não pensa que eu vim trazer paz à terra. Só que na cabeça dos discípulos, só voltando um pouquinho, os discípulos eles eram judeus, sim ou não? Ok? E os judeus esperavam o Messias. E aqueles que estavam seguindo aquele mestre ali, foi pregado várias vezes, e se você voltar um pouquinho aí, você tem ali do 5 ao 7 o Sermão da Montanha, aquele mega sermão bem completo, bem legal. Depois, os capítulos antes desse capítulo 10, o que a gente vê? Jesus fazendo muitos milagres. Que a turma, os discípulos ali que estavam sendo enviados, não tinham dúvida que aquele era o Senhor, que aquele era o Messias, pelo menos não naquele momento. E uma coisa que tinha no povo de Israel era o quê? O Messias é aquele que vai vir e vai trazer paz entre as nações. Então, aquilo ali foi um choque, igual é para a gente, porque hoje em dia, o que é Jesus? Jesus, no secular aí, é o quê? No mundo aí? Um grande mestre, um grande exemplo, aquele que veio nos ensinar a lei do amor, já ouvi isso várias vezes pela boca de não cristãos bíblicos, vou colocar assim, porque eles se intitulam cristãos. Mas aí vem esse texto que é um choque. Não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Eu acho que eu nunca usei esse celular, não. Ele fica mudando o tempo todo. Vai ter que ser aqui. Eu queria deixar uma pergunta aqui e vou tentar responder ela. Vou tentar trazer, depois do texto todo, a resposta para ela. Para a gente tentar aplicar esse texto. Esse envio que Jesus fez aqui dos discípulos deles para ir nas cidades, pregar, para ir lá expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar a palavra, aquele que crê vai ser batizado, vai ser salvo, aquele que não crê, deixa ele para lá e vai para a próxima cidade. Esse foi um chamado para aqueles 12, ou esse é um chamado geral para a igreja? Pensa aí, no final a gente tenta responder isso, tá bom? Então, a gente vai dar uma passada geral no texto aqui, depois a gente tenta aplicá-lo, tá? A gente dividiu aqui em 3 subpartes. Primeiro, o que a gente tem que estar disposto a sofrer por causa dele. A gente tem que priorizá-lo acima de todas as coisas. E também nós devemos perder a nossa vida por ele. Tá? Os textos eu subdividi assim, mas a ideia aqui é, com essa subdivisão, a gente ir pegando cada um dos detalhes. Amém. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte. Tem um negócio que é de suma importância, e cada um daqueles que são cristãos precisa ter muito claro. Amém? O que é essa coisa? A nossa escola de interpretação, o nosso método de interpretação da Bíblia, é um método que, embora muitos teólogos do último século aí migraram para outro lado e a gente está vendo uma bagunça na igreja, nós, como uma igreja bíblica, cremos que a nossa interpretação tem que ser uma interpretação histórico-gramatical. Quem sabe o que é isso? Quem não sabe o que é isso? Vou explicar. O que é isso? Quando você vai interpretar um texto bíblico, você tem que dar um jeito de vestir, se colocar no lugar da pessoa que está ali escrevendo e entender qual que era a intenção dessa pessoa que estava escrevendo. Qual que era a intenção do autor a escrever aquilo. Sim ou não? Por que isso é importante? Primeiro, porque a gente crê que isso aqui é a palavra de Deus,
tá? A gente crê que isso aqui não tem erros, tá bom? Eu estou falando isso porque uma teologia que cresceu muito no século passado começa a criticar a palavra e tentar achar problemas nela. Mas a gente crê que o texto foi inspirado por Deus, amém? E o autor, ele tinha uma intenção ao falar. E quando eu falo autor, talvez fique muito assim, ali na pessoa que estava escrevendo. Por exemplo, aqui a gente está falando de Mateus, 99,9% de chance foi o próprio Mateus, um dos 12, que escreveu esse livro. Mas quando eu falo o autor, a intenção do autor, não estou falando necessariamente somente de Mateus, mas de Deus, que inspirou Mateus, o Espírito Santo que inspirou Mateus, beleza? Então a ideia é o quê? Tentar entender aqui o que o texto está falando para aquela pessoa que está ouvindo, e dessa forma, ali a gente vai ter a interpretação correta do texto. Amém? Uma frase que a gente tem que gravar bem é o seguinte: se você tem duas interpretações de um texto, você tem 3 chances. Uma está certa e a outra está errada. Ou então, uma está errada e a outra está certa. Ou as duas estão erradas. Não tem como as duas estar certas se elas forem diferentes. Amém? Então, o texto correto, o texto bíblico, ele tem uma interpretação correta. A gente que tem que batalhar, orar, pedir a Deus que inspirou e escreveu, nos revelar. Tá? E é de suma importância isso, por quê? Porque a gente vai tentar entrar aqui, vestir a roupa do discípulo que está ouvindo, para tentar entender como ele entendeu. E aí a gente aplicar. Por que isso é de suma importância? Hoje é mais claro de ver isso. Várias seitas, religiões foram surgindo ao longo do tempo, e a principal diferença é não ter essas premissas básicas. Palavra de Deus, escrita por homens inspirados por Deus. E a segunda premissa é, aquilo ali foi... e a partir dessa premissa, portanto, é uma palavra que não possui erros, e se a gente começa a devagar aqui fora disso, a gente começa a ver várias interpretações diferentes para o mesmo texto. Amém? Então, guarda isso daí. O texto tem uma interpretação, a gente tenta chegar o mais próximo possível dela, a gente tem algumas barreiras grandes. A primeira barreira da língua, né? Às vezes você pega 2 traduções, você tem dificuldade de entender, às vezes parece que uma fala uma coisa, outra. A gente crê que o texto original foi inspirado, e lá está certo. Tá? Hoje em dia a gente vê traduções, a gente conhece aí algumas religiões aí que fizeram a própria tradução para suportar as doutrinas, né? Então, amém. Vamos tentar, então, vestir aqui a roupa dos apóstolos que estão ouvindo isso, para a gente tentar entender o texto. Então, vamos lá. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vou fazer um negócio que o Augusto Nicodemos gosta de fazer. Quem gosta do Augusto Nicodemos, segue ele aí. Na verdade, quem não segue, eu acho que tem muita gente que segue, né? Quem não segue, não precisa levantar a mão, não. Só corre lá e começa a seguir. Porque é uma bênção, é um homem que... um dom, né, e além do dom que Deus deu, ele durante toda a sua vida, ele já é um senhorzinho, velhinho, que durante toda a sua vida foi aprimorando esse dom. Então, vamos lá. O que ele gosta de fazer? Ele fala assim, primeiro, o que o texto não quer dizer? Então, lá fala assim, ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus não veio trazer paz à terra? A gente conhece um pouquinho de Bíblia, a gente sabe que Jesus veio trazer paz à terra, de alguma forma. É ou não é? O que fala em Romanos 5:1? Que é um pilar da nossa fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, a salvação que Jesus, que o principal, o foco central ali da obra de Jesus é o quê? É trazer paz com Deus. O homem está separado de Deus por causa do pecado, a ação de Deus foi trazer paz para esse relacionamento que foi quebrado por conta do pecado. Então, Jesus veio trazer paz, sim. Lá no Antigo Testamento, lá, o versículo que a gente usa todo Natal, você está lá na sua família lá, aí vem aquela sua tia e fala assim, meu irmão, Gabriel, ou Alessandro, sei lá o quê, você tem a oportunidade, traz uma mensagem para nós. O que você vai ler? Um menino nasceu, um filho, Isaías 9:6. E lá fala que ele vai ser chamado de quê?
Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Então Jesus é aquele que foi prometido que traria paz. No contexto aqui, eles ficam um pouco confusos, porque a paz de fato virá de forma plena com a segunda vinda de Cristo, no qual hoje a gente tem o domínio sobre o pecado, mas a presença do pecado ainda está aqui. Então, você, todo mundo que já nasceu de novo, ainda luta contra o pecado. Mas na segunda vinda, essa luta acabou. Amém? Quem aguarda por isso? Glória a Deus. Então, mas de fato, Jesus veio trazer uma paz. Eu gosto muito disso, porque assim, nesse próprio texto, nesse capítulo 10, depois vocês dêem uma lida melhor nele, vocês vão ver o seguinte: Jesus falando para aquele povo ali, mostra que eles vão ter dificuldades, mas que era para eles ficar tranquilos, porque Ele estaria com eles. E isso se repete várias vezes no texto bíblico. Isso se repete, e o interessante é que, assim, esses 12 e todos aqueles primeiros cristãos viveram isso, não tiveram uma vida tranquila. Longe disso, é ou não é? Inclusive, assistam lá o Paulo, lá do Netflix. Amém? Pra vocês verem mais ou menos como que foi. Aquela turma não teve uma vida tranquila, mas a promessa de que Deus estaria com eles é uma promessa que excede todo entendimento. É de fato uma paz que excede todo entendimento. Meu irmão, igual por exemplo, a gente está passando por um período de pandemia. Eu tenho colegas assim de serviço que assim, eles têm um desespero enorme. Eu não estou falando que a gente tem que ser negligente com o fato aí que não é simples, né? Não estou falando que a gente tem que ser negligente, mas ao mesmo tempo não cabe um desespero. Eu lembro, um ensinamento que o pastor Almir trouxe para a gente teve um ano muito complicado na nossa família em 2011, que foi quando a gente perdeu 2 pessoas muito próximas, assim. E o pastor Almir trouxe para a gente a tranquilidade de que, se é um cristão e Deus está levando, a gente sente a saudade, mas podemos ficar tranquilos. Então a gente não deve temer a morte, amém? Não estou falando para você tentar a Deus, não, mas estou falando que não cabe um desespero para aqueles que têm essa paz que excede todo entendimento, amém? Mas eu não estou querendo pregar contra o texto, não. Vamos voltar para o texto aqui, que Jesus fala que não veio trazer a paz, mas a espada. E o que quer dizer isso? O contexto aqui é o quê? Eles vão ser enviados, e quando forem enviados, vai ter momentos em que eles vão ser colocados à prova. A gente falou aqui da questão da hermenêutica, acho que cabe só esse parênteses aqui. Eu falei do histórico gramatical. Do que você precisa entender? Você precisa entender da história, daquele povo, você precisa entender da cultura, e dentro disso você precisa entender das formas de escrita. Quando a gente está na escola, lá a gente não estuda o português, às vezes uma poesia, como que isso é escrito e tudo. Para essa escrita da época, eles têm muito essa característica de escrever alguma coisa como causa, só que sendo a consequência. Na realidade, eles colocam como consequência aquilo que seria a intenção. Então, por exemplo, na hora que fala assim, eu não vim trazer a paz, não é necessariamente, na nossa linguagem, seria essa a melhor forma de escrever. Mas o texto ele tem que seguir isso aqui. Só que a gente tem que vestir a camisa lá do povo da época para tentar entender, né? Então, na realidade, ele não está falando necessariamente que ele não veio trazer a paz. Ele está falando, ó, o que eu vim trazer vai gerar alguma coisa que vai gerar espada. Então, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Não, então tá bom. Está todo mundo balançando a cabeça, então tá bom.
mas a gente vai falando mais. A ideia na forma de escrita deles, na nossa forma de ler aqui, parece que Jesus está falando assim, a minha função aqui foi trazer a espada. Mas não é necessariamente dessa forma que a mensagem estava sendo passada. A mensagem estava sendo passada, porque você lê anteriormente, fala que eles vão ser jogados como ovelhas no meio dos lobos. Então, a coisa fica feia para o lado deles. E um outro ponto aí, quando ele fala espada, eu acho que precisa ficar claro para a gente, tá? Toda vez que você vê espada na Bíblia, por exemplo, se fosse talvez na cultura de hoje que Jesus viesse, ele ia falar assim, eu não vim trazer espada, eu vim trazer um tanque de guerra, ou então uma arma. Amém? É porque espada para a gente, na nossa cultura, é o quê? É um negócio legal que tem uns filmes que a turma fica brigando com o outro, ou então um instrumento de decoração legal para colocar na parede, alguma coisa assim. Não, naquela época espada é para quê? Para matar. Você não faz carinho com a espada, espada é para matar. Beleza? Mas ele fala, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. O que ele não quer dizer? Não quer dizer que ele está ali fundando uma religião que é baseada em guerra. Amém? Embora a gente vê pessoas usando textos, eu acho que até que no cristianismo hoje, não. Pelo menos eu desconheço. Mas se a gente pegar a história do cristianismo, Idade Média, até mesmo depois da Reforma, tá? Existem trechos na nossa história que a luta, a guerra religiosa era algo que acontecia, beleza? Hoje eu acho que no cristianismo, a gente, pelo menos, alguém aí que tiver alguma informação, depois me passa, mas talvez hoje os exemplos maiores, mas ele não é baseado necessariamente na Bíblia, seja de uma parcela do pessoal mais radical lá dos muçulmanos, né? Inclusive, a maior parte deles julgam aquilo como errado, tá, gente? Os muçulmanos. Eu fui pegar os textos no Alcorão que falam, que dá base para Estado Islâmico, Al-Qaeda e etc. São textos tipo como se um cristão pegasse isso daqui para fazer uma guerra, tá? Então, um texto isolado, algo fora do contexto, algo desprezando outras partes, tá? Então, a gente fica assim muito com um negócio assim, não, o muçulmano vai explodir tudo. Não é bem assim a regra geral, tá? Amém? Mas o que quer dizer, então, trazer a espada? Ele fala assim, ó, ele fala, não vim trazer a paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre nora e sogra. Tem gente que acha que entre nora e sogra foi uma obra boa e as demais foi ruim. Mas aqui no contexto não é isso que ele está querendo dizer, tudo aqui é ruim, beleza? É porque a gente tem muita piadinha disso, né? Embora lá em casa eu acho que corre tudo muito bem. Amém? Mas o que quer dizer? Eu lembro muito aqui, gente, os nossos cultos jovens, olha o que acontecia sempre. A gente tinha um louvor, que é a coisa de Deus, igual foi aqui hoje. Aí depois vinha o Rafael com aquela voz grave dele, pegava e começava a falar da igreja perseguida. 99% dos casos, onde que eram as principais perseguições? Igreja perseguida. Só, às vezes tem gente que não estava aqui, vou tentar explicar melhor. Tinha um momento do culto que a gente fazia o quê? Pegava um país onde a perseguição é enorme. Pega lá, Coreia do Norte, Nigéria, onde que se a pessoa se torna cristã, a pessoa é perseguida. 99% dos casos, onde se dava a maior perseguição? Em casa. O menino lá, o jovem, foi convidado pelo amigo para ir no culto de jovem no sábado à noite, que não é um grande tempo, é um lugar escondido, porque a perseguição é grande. O cara vai e converte, recebe ali o Espírito de Deus, tem um novo nascimento. Chega em casa, o que acontece? Perseguição. Então ele começa lá, não, herança é para os filhos. Para isso aí, não. Ele vai para procurar um emprego, dependendo do país, o fato dele se declarar cristão, ele não tem emprego. Então a perseguição é violenta. Isso aqui é algo que Jesus estava falando. Olha só, ele não quer necessariamente dizer, ele foi no extremo maior, que seria o laço familiar.
Mas o que ele está querendo dizer é que a gente tem que priorizar ele sobre todas as coisas. Quando a gente, no nosso dia a dia, a gente tem muito pouco, a gente tem, não é pouco, é numa intensidade menor, talvez o desafio menor, mas eu acho que esse desafio ele é dia a dia com vários exemplos, mas a gente tem um desafio menor, porque dificilmente a gente precisa romper laço com pai e mãe por causa do evangelho aqui no Brasil, não é? Talvez você rompa talvez um bom relacionamento, às vezes você é um cristão que na sua casa você uma vela acesa sozinha, vamos colocar assim. Então, às vezes você vai precisar romper algum bem-estar ali. Mas dificilmente a gente tem, não estou falando que não tem, porque eu sei de casos que tem, mas não é uma regra geral, cristãos que precisam romper esses laços que foram colocados aqui, o homem e o pai, a filha e a mãe, a nora e a sogra, por causa de Jesus. Mas o que ele está falando é, que se chegar ao ponto de precisar, isso deve acontecer. Aí já tentando aplicar esse texto, ele não está necessariamente falando assim, você tem que deixar de fazer todas as coisas, deixar a sua casa e virar uma pessoa que vive da igreja lá, por exemplo. Talvez um caso ou outro acabe gerando isso, mas não é isso que ele está querendo falar. Ele não está querendo falar, por exemplo, que você tem que largar todas as coisas de casa, nunca mais ir numa festa de família, para poder participar de ministério na igreja. O que ele está querendo dizer é, se tiver algum tipo de cheque, você tem que priorizá-lo. Trazendo para a gente aqui, por que eu falei que eu acho que a intensidade ela é menor por não chegar nesses pontos, mas eu acho que a gente tem exemplos demais em que a gente é testado, sabe? Hoje, diferentemente de, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu acho que a gente está com uma perseguição muito forte dos nossos fundamentos, das nossas convicções. É ou não é? Você, hoje em dia, eu não sei, esse aqui está gravando? Tá não. Está gravando? Hoje em dia, por exemplo, alguma coisa que seja falada aqui, pode ser cortado lá pelo YouTube. Porque, de uma forma geral, as pessoas não acreditam, mesmo sendo uma igreja confessional, baseada na Bíblia, eu estou só lendo o que está escrito na Bíblia, a turma pode ir lá cortar. A gente está sendo perseguido. E é uma perseguição talvez até mais perigosa, porque na hora que uma pessoa te ajoelha e bota uma faca e fala, confessa Jesus aí que você morre, aquilo ali está numa situação muito clara. Tá? Não estou falando que é menos desafiador, não. Mas ali está claro. É Jesus e morre, ou é vive e morre. Quem entendeu? Amém? Mas as nossas perseguições hoje já são diferentes. Os conceitos nossos, os nossos fundamentos, eles estão totalmente sendo desconstruídos ao longo dessa última geração, ao ponto que chegamos hoje de termos que ficar defendendo aquilo que para a gente sempre foi óbvio. Aquilo que pela cultura judaico-cristã sempre foi óbvio. E o pior, isso começa a entrar dentro da igreja, isso começa a entrar dentro das famílias. Amém? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, sendo bem aberto assim, você vai... Eu acho que dificilmente alguém aqui não sofra algum tipo desse tipo de perseguição. Hein? Antigamente, o que a gente, por exemplo, no ambiente de trabalho,
o nosso desafio era o quê? Era o patrão falar para você falar uma mentirinha, você fala, nossa, não posso mentir, que senão... Né? Hoje em dia, você tem que ficar aceitando muitas coisas para que aquilo não volte... para que aquilo não... para você não gerar problema, sabe? É difícil ir muito no detalhe. Mas vamos lá. Por que isso é gerado? Por que a gente, no meio das negócios que a gente vai explicando um pouco melhor esse ponto. Por que essas guerras, esses conflitos são gerados? Por que na hora que você fala assim, eu sou cristão, por que começam a surgir esses conflitos? Tá? O primeiro deles, eu vou falar primeiro de uma forma geral, assim, e talvez até mais histórica, e depois uma mais atual. Geral, mais histórica é o quê? O cristianismo é uma única religião que acaba fazendo com que o mérito de todas as coisas esteja em Cristo, tá? E não no homem. Falando assim, bem didaticamente, na palavra de Deus aqui, no nosso dia a dia, o cristianismo é a única religião que a salvação está baseada naquilo que Cristo fez, e não naquilo que o homem faz. Isso é até um perigo, porque muitas pessoas, por não ter um entendimento ainda embasado da salvação, da revelação de Deus na palavra de Deus, acaba tendo a confiança da própria salvação em obras deles. Por exemplo, qualquer uma das religiões, elas trabalham com você faz alguma coisa, e por conta disso você fez por merecimento ou não, você vai ter, por merecimento, você vai ter ou X ou Y. Amém? No cristianismo é diferente. No cristianismo, Jesus fez, e por isso nós somos salvos, e daí para frente você tem uma vida nova. Meu irmão, você pode pensar qualquer religião, qualquer uma delas, elas não são feitas dessa forma. E por isso, a gente acaba sendo, não os batistas, não necessariamente os evangélicos, mas os cristãos salvos, eles acabam sendo exclusivistas e entendem que aqueles que não têm Jesus estão perdidos, é ou não é? Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus fala isso. Amém? E isso gera briga. Isso gera conflito. Porque você vai lá atender esse chamado aqui, você, para pregar para o cara, você precisa falar que ele está perdido. Amém? E no segundo ponto, mas nos dias de hoje, se você for uma pessoa que bate o pé nos seus fundamentos, por conta do contexto que a gente está vivendo, acaba gerando problema também. Né? Hoje em dia já tem até apelidos, o fundamentalista, eu acompanho pouco televisão, viu, gente? Eu vejo mais no dia a dia mesmo. Então, cada dia que passa, o cristão, mesmo num país com base judaico-cristã, o cara está virando um peixe fora d'água. Amém? Quem acha que a revelação do Evangelho é uma coisa muito clara? Se você levantou a mão, fecha o olho aí e fala obrigado, Deus. Eu estou estudando bem assim, mais detalhado o livro de 1 Coríntios, e eu acho muito legal ali no iniciozinho, que Paulo começa a falar assim, Paulo era um cara que entendia, né? Era um cara muito respeitado também, pelo conhecimento que ele tinha e pelo aquilo que ele já tinha feito. Mas ele fala assim, eu escolhi não trazer aqui sabedoria de palavras, eu não vou lembrar o texto na íntegra, não. Mas, ele falando da pregação dele, a minha pregação não vai ser baseada em sabedoria de palavras e tudo, mas vai ser baseada na mensagem da cruz. Aí ele fala, né, a mensagem da cruz, que é loucura para aquele que não crê, mas é poder de Deus para nós que somos salvos.
E por que eu estou falando isso? Gente, para mim é muito claro. Olha só, vamos expor em 1 minuto. Deus criou o homem. O homem tinha ali o poder da escolha. E ele escolheu pecar. E no que ele escolheu pecar, ele foi totalmente contaminado. Ele virou escravo do pecado. Eu, você, cada um de nós tenta viver sem pecar. Você não consegue. Eu descobri hoje, estava fazendo um estudo, que existe salvação pelas obras. Sabia? Não sabia? Existe. Meu irmão, se você cumprir a lei, você vai ser salvo. O problema é esse. Salmo 14, 51, Romanos 3, não há um justo sequer. Ninguém conseguiu. Então todos pecaram e todos estão afastados de Deus. Aí Deus, por ser justo, precisa condenar. Ele condena, mas ele provê uma forma de salvar. Ele pega um justo, sem pecado, de sua própria natureza, filho de Deus, e ele morre e paga o preço. Ele paga a condenação que estava por você, em cima de você, em cima de mim, e ele paga esse preço. E por conta de ele ter pago, aquilo está resolvido. Então, crer nisso foi o caminho que ele colocou para estarmos debaixo dessa obra maravilhosa. Amém? Vocês entenderam? Meu irmão, isso é loucura para aquele que não crê. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Amém? Eu estou falando isso porque a gente... você pode pegar e tentar convencer, porque assim, para mim o argumento é muito claro, né? Uma vez eu vi o pastor Guilherme de Carvalho, da igreja Esperança? Ele pregando, ele falou, ó, você chegou no cume da montanha, foi levado ao cume da montanha, olhar para trás e ver, você consegue ver e criar as bases. Mas você não consegue chegar lá sozinho. O que é isso? Uma vez que Deus te revelou, você chegou ao conhecimento, à mensagem, ao mistério do Evangelho. Pela fé, você olhar para trás e ver as bases, a construção do caminho, é extremamente claro. E ele até fala que acha que Deus não permite isso para aquele que não crê, porque senão essa pessoa, isso é a interpretação dele, tá? Essa pessoa poderia chegar ao ponto de falar que creu por si, porque entendeu a mensagem. Mas o fato é, para aquele que crê, é uma mensagem clara, é um mistério revelado. Amém? E para aquele que não crê, é loucura. E isso gera esse tipo de guerra. Isso gera. Você lá na sua casa, isso nem falando quando tem uma religião bem intolerante do outro lado, mas você lá na sua casa, lá cristão, fervoroso, você vai gerar guerra contra aquele que não é. Digo até que às vezes até num lar cristão, às vezes uma pessoa mais fria, ela vai gerar guerra também. Tem exemplos assim. Amém? Esse ponto é bem interessante, falando, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, eu fugi um pouco aqui, mas eu volto rapidinho, que ele escolheu não falar com sabedoria de palavra, mas escolheu pregar a cruz de Cristo. É um ponto bem interessante, porque ele... deixa eu pegar aqui, vou pegar o texto que a gente lembra aqui, rapidinho. Lembrei. Ele fala o seguinte, aí vai vir um texto que muita gente usa ele errado, tá? Ele fala que aquilo que ele escolheu fazer, que era pregar a mensagem
da cruz, aquilo foi a sabedoria, o mistério da sabedoria de Deus revelado. E aí ele fala assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando a gente ouve esse texto, o que a gente pensa? A gente fala assim, ai, Jesus vai voltar e vai me levar e eu vou morar no céu. É ou não é? Mas esse texto não está falando isso não. Esse texto está falando que nem olhos, isso é uma citação do Antigo Testamento, tá? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou. Aí no versículo de baixo, ele fala que, mas a nós foi revelado. Ele está falando do quê? Dessa mensagem, dessa loucura da pregação, dessa loucura da mensagem de Cristo. Isso gera conflito. Outra coisa que gera conflito é que a gente tem inimigo. A nossa carne, ela é contrária a essa mensagem da cruz, o mundo é contrário, o diabo é contrário. Então gera conflito. O finalzinho, ele fala o seguinte, 38 e 39. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quando fala de cruz aqui, a gente que é cristão, vem na nossa cabeça na hora o quê? Jesus carregando a cruz e indo ser crucificado, é ou não é? Jesus não havia mencionado isso aqui ainda, tá? Então, eles não estão fazendo menção à Via Dolorosa, não estão fazendo menção à música do Leonardo Gonçalves no Getsemane, foi que meu Jesus orou. Não estão fazendo menção ao filme do Mel Gibson. Na cabeça de quem está ouvindo aqui, é o quê? Quando fala, toma a sua cruz, é o quê? O que eles tinham de referência de cruz? O Império Romano condenando à morte as pessoas, tá bom? Não estão fazendo menção a Jesus. Jesus não está fazendo menção ao seu sacrifício que havia de vir ainda, tá? O que eles sabiam o que é tomar a cruz? Nossa, tomar a cruz. É como se, para nós aqui, para nós não, porque a gente não tem pena de morte, assim, pelo menos não pública, né? A gente tem alguns casos pequenos na lei, período de guerra, alguma coisa assim, mas por exemplo, lá nos Estados Unidos, estados que tem, aquele que não senta na cadeira elétrica, alguma coisa assim, vai ficar bem claro. Então, está falando de morte, beleza? Então, aquele que não toma sua cruz e me segue, e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, ele já está dando bem claro aqui, vocês vão ser postos diante da morte. E nesse momento, o que vocês vão fazer? Se você quiser achar a sua vida, você perdeu. E se você entregar a sua vida, você teve vida. Amém? Ficou claro o que quem estava ouvindo, o que eles queriam entender? Qual que era a mensagem para eles? Amém. Então, vamos lá. Como é que a gente acha a nossa vida hoje? Numa situação mais extrema, é você sendo posto diante de uma situação, igual a gente de vez em quando vê uns vídeos na internet bem pesados, né? E a sua vida sendo posta em xeque. E você fala sim para Jesus e não para a vida, ou você fala não para Jesus, sim para a vida, e você perdeu ali, e você descumpriu essa orientação de Jesus aqui. Amém? Mas vamos tentar trazer para a nossa realidade aqui. Como que a gente fala sim ou não para a nossa vida? Eu acho que está muito relacionado com aquilo quem que é o Senhor da nossa vida. Tá? Hoje, cada dia mais, a gente vê cristãos que Jesus não é o Senhor. Talvez Jesus seja um mestre, talvez Jesus seja um Senhor em um determinado tempo semanal, mas durante a semana inteira Jesus não é o Senhor. Talvez Jesus seja só
algo nominal, ou então alguém que dá alguns argumentos para discutir algumas coisas, mas tem muita gente achando a sua vida longe do centro da vontade de Deus, e com isso estão perdendo. Isso eu estou falando no meio dos cristãos. Por quê? Toda vez que a gente vê os encontros de Jesus com pessoas, e ali há a experiência da salvação, a vida daquela pessoa é mudada. E eu gosto muito quando, nos 3 evangelhos sinóticos, tem muitas essas parábolas, que elas são agrupadas em parábolas do reino. Quem já ouviu falar isso? Quando Jesus está falando do reino de Deus, o reino de Deus é assim, 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 é como as 10 virgens, que tal, é como o semeador que saiu para semear. Então, as parábolas que falam do reino de Deus. A coisa que a gente vê ali é o seguinte: ou tem uma mudança ou não tem. Ou Jesus é o Senhor de fato, ou não é. A gente vê várias pessoas sendo reprovadas cara a cara com Jesus, Jesus falando, eu não te conheço, por coisas que talvez a gente nem chega a fazer, talvez a gente fica bem abaixo. É ou não é? A gente pode dar exemplo do jovem rico, que guarda os mandamentos desde a infância, mas na hora que Jesus bota um cheque nele, ele prefere, né, se apegar àquilo que ele prioriza em relação a Jesus. E dentro das parábolas do reino, tem uma parábola de um versículo que eu gosto muito, que é do tesouro escondido. Quem conhece? É uma parábola de um versículo. Ela fala o quê? O reino de Deus é como uma pessoa que descobriu que tem um tesouro naquele lugar ali. O que essa pessoa faz? Pega lá, vende tudo que tem, compra aquela terra. Essa é a parábola. Quando você descobre o que é o reino de Deus, vende tudo que tem. O que significa isso? A vida volta tudo para aquilo. E assim, vocês têm pessoas que vocês conhecem, cristãos, nos seus empregos, escolas, família, que a pessoa é cristã, fala que é cristã, mas você vê que o reino de Deus está, quando muito, na periferia da vida dela. E talvez esse seja um dos grandes problemas aí do que a igreja tem colhido hoje. Hoje em dia, as pessoas acham pesado servir a Deus, assim, acho que, por exemplo, a pessoa precisar vir na igreja 2 vezes na semana é pesado. Aí você fala assim, não, beleza, pode ser que seja, mas como que a vida dela, no dia a dia? Aí na hora que você vai ver, o pastor Glauco fala muito isso, o dia a dia dela, a oração na hora que o pastor está orando aqui. Assim, Deus não é o centro, Jesus não é o Senhor da vida. Às vezes, você, crente, está vivendo alguma coisa assim. Ou então, às vezes, você nunca viveu alguma coisa diferente disso. Deus transforma. Deus pode transformar. Esse chamado, voltando àquela perguntinha do início para a gente finalizar, é um chamado para os apóstolos somente ou para todos os cristãos? Quem acha que é para os apóstolos somente? Quem acha que é para todos os cristãos? Tá, então a gente tem 5 pessoas que é todos os cristãos, o resto não acha nada. Por que você acha que é para todos os cristãos? Eu falo porque na minha família tem gente que entende que não, tem gente que quer um lugar especial no céu, mas tem gente que quer ficar só no cantinho. Tem gente que fala isso. E acha que, por exemplo, vir na igreja aí 1 vez por semana, orar de forma fervorosa ali é o suficiente. Primeiro, que essa questão de ser suficiente ou não é um negócio muito claro de que falta a revelação do que é o reino de Deus de fato.
Porque para a gente que entendeu que fomos salvos por uma obra de Jesus, qualquer obra nossa não é para conseguir mérito diante de Deus. Não é. É pura gratidão. Você querer trabalhar para o reino, você querer trabalhar no ministério, você querer falar do amor de Deus para as pessoas, é pura gratidão, obediência e ingratidão a Deus. Se você entendeu. Se você não entendeu, talvez você está numa luta interior de querer agradar a Deus e você vai ficar batendo na parede até ou desistir ou até Deus revelar a verdade para você. Porque tem pessoas que são presas nisso. Por exemplo, a pessoa julga que está bem com Deus baseado em quê? Se ela está orando. Então, olha o perigo, isso é complicado, tá, gente? A pessoa acha que está bem com Deus porque ela está conseguindo orar meia hora por dia. Por que isso é complicado? Porque o dia que você não estiver conseguindo meia hora por dia, você vai achar que está mal com Deus e pode até se afastar de Deus. A sua firmeza, a firmeza da sua fé tem que estar no mérito de Cristo, somente. Amém? Por isso que é muito importante você ter a fé bem embasada naquele evangelho que eu expus aqui com 1 minuto. Que é loucura para o que não crê, mas para nós somos salvos é poder de Deus. Amém? Então, assim, por que hoje, para a gente finalizar as aplicações aqui, por que hoje muitos cristãos estão esfriando? Quando eu digo cristãos, eu estou referindo cristãos individualmente, isso acaba refletindo nas instituições, na igreja visível de Deus, né? Por que hoje muitos cristãos estão esfriando? O primeiro motivo assim, que eu separei aqui, que é muito claro, é porque talvez a pessoa nunca esquentou de fato pelo motivo certo. Talvez a pessoa nunca teve a vida dela transformada de fato pelo motivo certo. Talvez a pessoa não entenda esse evangelho que eu expus aqui com 1 minuto. Talvez a fé da pessoa está, nossa, Jesus morreu, eu tenho que ser uma pessoa boa. E enquanto ela consegue ter sustentar uma vida de santidade ali, ela está bem, e na hora que ela começa a escorregar, ela acha que ela está mal. Ela está baseada nas escolhas dela para o dia a dia. Sendo que se você está ali, se você está baseado no Evangelho, na obra de Cristo, o dia que você não pecou, assim, de forma mais robusta, vamos colocar assim, porque a gente peca o tempo todo, gente. Se você parar para pensar no seu pensamento, há um grau de impureza em tudo que você faz. E às vezes isso resulta em ações maiores ou menores. Mas enquanto você está baseado nisso, você vai ficar preso. Quando você basear que Jesus morreu, o dia que você acha que você está bem, você vai cuidar para não cair, e o achar que está bem, você vai imputar todos os méritos em Cristo. E o dia que você está mal, você não vai aceitar aquilo, por quê? Porque tem gente que... Por que você não vai aceitar aquilo? Porque Jesus morreu para pagar isso. Então você não é escravo disso. Amém? E o que acontece na prática de muita gente aí? O dia que ela começa a pecar, ela começa a fazer voto com ela mesma. Nossa, eu nunca mais vou fazer isso. Aí ela vai cair de novo, aí ela começa a afastar. É porque está baseado no lugar errado. Não entendeu que o mérito é de Cristo e que a obra é de Cristo. E se você cair uma vez, você vai ter que retornar para Cristo. Se você cair 2, retornar para Cristo. Paul Washer fala um negócio que é muito legal. Qual que é a evidência que você pode colocar que você é salvo? Se você arrepende todo dia. E quando você fala arrepender de fato. Reconhecer que está errado, se humilhar diante de Deus e pedir para Ele te mudar. Outra coisa é, às vezes, a gente que está aqui todo dia aqui, às vezes esse evangelho que eu coloquei aqui de 1 minuto, ele está claro na mente de algumas pessoas, mas talvez aquilo não tomou conta do coração.
pessoa ouve desde nova, graças a Deus a gente está na igreja bíblica. Isso que eu estou falando aqui, muito dificilmente alguém não já ouviu nesse próprio púlpito. Graças a Deus. Mas talvez isso está entrando aqui, está saindo aqui. Não achou lugar no coração. Então, o que a gente tem que pedir é para o Espírito revelar mesmo, a pessoa que está ouvindo isso e isso não entrou no coração, essa pessoa se arrepender. Outra coisa que faz cada cristão ficar frio é falta de comunhão com Deus. Lembra aí um momento que você esteve mais quente, mais fervoroso, né? Eu uso o termo quente aqui, talvez não seja nem o termo mais adequado, não. Um termo mais claro, mas, meu irmão, quando você está buscando a Deus, quando você está se enchendo de Deus, lendo a Bíblia, a coisa é diferente. Então, ter comunhão com Deus é uma questão de sobrevivência, é uma questão de você ler mais, orar mais, não quer dizer que você vai ser mais salvo, não. Mas se você é salvo, aquilo te incomoda. Ter comunhão com Deus é uma necessidade do salvo. Amém? Outra coisa que tem feito os cristãos esfriarem é prioridade incoerente com a fé declarada. Às vezes você se declara cristão, tudo isso que foi falado aqui você faz, mas assim, as prioridades da sua vida são completamente outras. Assim, o que você quer está totalmente alienado à palavra de Deus. Você não está querendo vender tudo e comprar o campo que tem o tesouro lá. Você fala assim, eu sei que tem aquele tesouro, eu tomo posse pela fé, mas vou tocar minha vida aqui. Tá? Toda conversão do Novo Testamento era conversão mesmo, a coisa era mudança completa. E outra coisa é esse caminho que naturalmente não tem volta. Você, ou então as pessoas começam a afrouxar com relação à fé, começam a tolerar algum tipo de pecado. Meu irmão, um negócio que se você ama uma pessoa, você vê a pessoa começar a trilhar esse caminho, vai pelos meios bíblicos e exorta a pessoa. Porque é um caminho que naturalmente não tem volta. E eu vou expor esse caminho aqui, muitos vão falar assim, é verdade. Por quê? A pessoa afrouxa, a pessoa começa a aceitar. Às vezes, antigamente, ela não aceitava aquele tipo de conversa perto dela, ela começa a aceitar. Aí, depois que ela começou a aceitar, ela começa a rir. Depois que ela começa a rir, ela começa a participar. E isso acontece com a igreja também. Isso acontece com os cristãos também. A gente precisa matar o mal na raiz. Amém? E a gente tem que, o que falta também é essa disposição para morrer. Igual eu falei, isso para a gente finalizar, não tem, a gente, basicamente, no dia a dia, a gente não tem esse tipo de dificuldade, a gente não é posto a esse tipo de prova. Mas, talvez a nossa prova seja algo que seja mais contínuo, diferente desse texto exatamente. Mas talvez a nossa prova seja acordar de manhã e falar, hoje eu bato o pé. Hoje, a hora que a palavra de Deus for confrontada, eu vou bater o pé. E é até legal que aqui no 10, do 24 até o 33, se vocês lerem ali, eu não vi o texto certinho, ele fala, Jesus dá esse estímulo para os discípulos, mas esse estímulo serve para nós também. Ele vai te dar o que falar na hora que precisar. Se você tiver essa convicção, se você tiver essa comunhão com Deus, que a gente falou aqui, a hora que precisar, Ele vai falar. Amém? E uma coisa que a gente precisa ter muito claro, meus irmãos, a gente está falando muito aqui que Jesus enviou eles para uma missão, e a gente chegou à conclusão aqui que a gente tem essa missão também, é que o poder do seu conhecimento, da sua argumentação, não vai ser suficiente. É claro o Evangelho, né? Para mim é extremamente claro, e eu já expus ele para dezenas de pessoas, e que a pessoa entendeu a linha de raciocínio e isso não fez diferença. Porque para você
é poder de Deus, é salvação, é mudança completa de vida para a pessoa entra aqui e sai aqui. A gente tem que ter essa convicção de que quem faz a obra é o Espírito e que a gente tem a nossa função de levar a palavra. Mas no final quem faz a obra é o Espírito. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus. Louvamos ao Senhor pela sua palavra, que não tem erro, a sua palavra é perfeita, a sua palavra é aplicável a nós hoje, Deus. 2 milênios depois, a sua palavra ela é viva, ela fala aos nossos corações, fala às nossas vidas. Muito obrigado, Deus, muito obrigado mesmo. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor continue falando conosco. O Senhor continue, não nos entregue, Deus, a uma vida sem repreensão, uma vida que a gente vive e a gente não ouve a voz do Senhor nos corrigindo, Pai. Isso é perdição certa, Pai. Por favor, não nos entregue a isso. E peço ao Senhor, Deus, que o Senhor deixe claro na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, a missão do Senhor para nós, que é levar essa mensagem que é loucura para aquele que não crê, mas é poder de Deus para nós que somos salvos, levar a mensagem da cruz para as pessoas, Pai. Firma, Deus, no nome de Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus somente, a nossa fé no sacrifício de Jesus, no Evangelho de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Nos deixe, Deus, cada dia mais claros daquilo que nós somos, de quem nós somos, do nosso pecado, da nossa necessidade, Deus, de redenção. Deixe-nos claro também o caráter de Deus, aquilo que Deus é, no nome de Jesus, para que fique claro cada dia a necessidade de arrependimento, a necessidade da boa notícia do Senhor, a boa notícia que é o sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé seja firmada nisso somente, Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé não esteja firmada na nossa autoavaliação, na avaliação da nossa vida cristã, porque isso aí é fadado ao fracasso, Pai, que a nossa fé seja firmada na obra do Senhor, no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, Pai, em nome de Jesus. E pedimos, Deus, também, nessa noite, que o Teu Espírito, cada dia, trabalhe mais em nós, que o Teu Espírito que habita em nós nos capacite, Deus, para esses momentos que cada dia têm se tornado mais rotineiros, nos quais a nossa fé tem sido provada com coisas simples do dia a dia, Pai. Que nós venhamos tomar partido de fato, e o Senhor nos dê as estratégias para fazer isso da forma certa, mas que nós não venhamos negligenciar, Deus, as situações, que nós não venhamos nos calar, Pai, mas que a gente venha se posicionar como o Senhor nos ensinou nesse texto aqui, que diante das situações, temos que nos posicionar, Pai, temos que nos posicionar. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito trabalhe em nós dessa forma, nos dando o que falar, como falar, nas horas certas, nos ensinando a calar quando precisar e a falar de forma firme, de forma a sustentar a palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, nos livre de uma vida que seja uma vida negligente, Deus, com a comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que de fato o alimento do salvo seja buscar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, orar, entendendo a nossa necessidade da obra do Teu Santo Espírito em nós, Deus. No nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém.